desses 19 anos, eu escrevi esses 2 livros, que estão dispostos também sob uma forma digital, que vocês podem ter acesso através dos links do meu site ou do próprio Instagram. Estamos com diversos artigos científicos já publicados por mim e pela equipe de médicos que trabalham aqui conosco na clínica e diversos em andamento de publicações, além de, claro, sempre participando de todos os principais eventos que existem aí na nossa área de atuação, compartilhando a nossa experiência, principalmente em glúteo e celulite, que a gente tanto ama fazer e vem desenvolvendo esses protocolos ao longo desses 19 anos. Hoje nós vamos realizar o procedimento com ácido hialurônico, Sofiderm, tive lá na fábrica, na China. É um ácido hialurônico que tem um alto G', ou seja, um alto poder de projeção, que é muito importante para bumbum, diferente do lábio, por exemplo, que a gente quer um produto com mais elasticidade. E ele tem uma alta coesividade. Essa coesividade ela é muito importante quando a gente vai usar uma quantidade significativa de produto, porque ele faz com que o produto não se espalhe, com que o produto fique junto, que ele fique coeso, que ele não espalhe. Nós tivemos alguns casos de pacientes que vieram de outros centros de tratamento com produto que ele realmente espalhava pela região da coxa ou do glúteo. Nós temos uma aula muito grande, assim, de 2h30, só sobre complicações, mostrando esses casos, a gente fazendo com dígito pressão e o produto se espalhando para um lado para o outro. Então, a coesividade e o alto G', ele é fundamental para um produto que a gente quer para glúteo. Nem sempre a gente precisa dessa característica, mas para glúteo é o principal de atuação. E uma outra característica que a gente tem nesse produto, que para glúteo para mim é importante, é a ausência de anestésico. Quando eu uso facial, eu gosto de produto com anestésico, mas eu estou usando pouca quantidade de produto. Então eu nunca vou ter um problema de intoxicação com o paciente por usar um ácido hialurônico com anestésico no rosto. Mas se eu for fazer como nessa paciente de hoje, uma paciente de 60 quilos, e se eu usar um produto com anestésico a 0,3%, eu vou ter um limite ali próximo de 60 a 70 ml de ácido hialurônico para cada lado, se eu não usar anestésico para celulite ou para outras coisas. Como nesse caso da paciente, eu vou usar um anestésico para celulite e vou usar um pouquinho do anestésico no subcutâneo onde vou usar o produto, eu vou me sentir muito seguro de usar a quantidade que eu quiser de ácido hialurônico, 80, 100 ml de cada lado, e com o máximo de segurança de que a paciente não vai ter um problema com a anestesia, porque eu vou calcular a quantidade de anestésico, vou anestesiar a paciente e o produto não tem anestésico. Então eu gosto da ideia de usar um produto sem anestésico na região glútea para que eu use o anestésico para que tiver interesse, seja na celulite, seja na região do próprio produto. E ele é muito confortável, assim, não é um produto que tenha um desconforto na infiltração. Então, como o subcutâneo ele é pouco inervado, assim, a gente consegue trabalhar o subcutâneo até sem anestesia. Eu posso muito bem fazer um botão anestésico e ir preenchendo com ácido hialurônico, que a paciente costuma tolerar também muito bem. Então, nessa paciente eu preparei 20 ml de anestésico a 2% com vaso, que é o máximo de uma paciente de 60 quilos, se a gente considerar 7 mg por quilo. Coloquei o produto embaixo de cada uma das celulites, o anestésico embaixo de cada uma das celulites das retrações que eu vou descolar, e um pouco dele espalhado na região do subcutâneo profundo, abaixo da face superficial, que é onde eu vou colocar o produto Sofiderm ali para a gente garantir o máximo de projeção, mas também com muita segurança e naturalidade, sem que o produto fique visível ou palpável. O objetivo de hoje é a gente aumentar um pouquinho o bumbum. Vamos colocar tudo aqui para projeção? Assim? Assim? É? Pro lado não precisa, né? Você acha que tem necessidade aqui? Tem uma retraçãozinha, mas essa retraçãozinha é aquela que a gente tem que soltar. Acho que a gente podia concentrar tudo para projeção, né? Você achar melhor. E aí esses buraquinhos, se quiser, a gente pode no finalzinho soltar. Coloca para frente um pouquinho o bumbum. Não precisa contrair não, relaxa. Ó. Então, esses buraquinhos aqui, essas retrações, eu sempre mostro nos cursos que as pacientes, 97% da celulite, se a gente for ver no ultrassom, tem alguma retração puxando ela, né? Então, não é falta de volume. Quando os médicos tentam preencher a celulite, elas ficam às vezes pior, é que nem tentar colocar espuma embaixo do botão do sofá, ele fica mais estufado e aquela fibrosezinha está ali, né? Então, não é falta de volume, não é o preenchedor, não é o bioestimulador que vai tirar a celulite. Eu vou deixar essas aqui para depois. Vamos focar para a projeção e aqui, porque senão a gente vai complicar muita coisa para a gente fazer ali para o pessoal ao vivo. Coloca para frente um pouquinho só para ver. Ó, não precisa contrair, relaxa. Ó, se vocês quiserem tirar foto aí da câmera de vocês em casa, podem tirar.
Aí tem umas celulitezinhas, tem aqui também, mas não vou mexer nisso hoje. Vamos focar aqui nessas celulitezinhas de trás e vamos dar um voluminho para crescer o bumbum. Pode ser? Pode ficar reto. Acho que é isso, ó. Cada celulitezinha eu vou anestesiar embaixo de cada uma delas, que é onde tem as fibrosezinhas, que é o mais importante e é o mais doloridinho para fazer. O ácido hialurônico a gente vai preencher então. Vamos fazer todo o preenchimento de ácido hialurônico e depois a gente faz uma bioestimulada e fala do resto, tá? Eu posso fazer o orifício de entrada onde eu quiser. O importante é a gente conseguir colocar o produto onde a gente quer e que ele fique no plano profundo. Tem pacientes que chegam aqui para mim, cheio de ácido hialurônico justadérmico, assim, fica umas bolinhas de ácido hialurônico, pode ficar palpável, pode ficar visível, a gente aperta assim, sente aqueles carocinhos. A ideia não é colocar buraquinho. E já tive paciente que colocaram tanto ácido hialurônico superficial que a pele descolou toda aqui. E aí ficou uma pele solta, de um lago de ácido hialurônico que colocaram bem superficial. Então, se a gente colocar por baixo, ó, a gente vai ver ali agora no ultrassom. A gente vai mostrar no ultrassom, a gente tem a pele, vai ter alguns milímetrozinhos, aí vai ter ali 1,5 centímetro, 1,8 centímetro de gordura. Bem na metade da gordura vai dar para ver aqui a face superficial, que divide a camada areolar da lamelar, e aí depois já vem a face do músculo. Aí a gente tem o glúteo máximo nesse sentido aqui, pegando ele 70% aqui no trato iliotibial, e na tuberosidade do fêmur aqui. Então, a gente tem o glúteo máximo nesse sentido. Assim. A ideia é que a gente não chegue no glúteo máximo, mas às vezes a paciente sente. Como eu gosto de colocar o ácido hialurônico bem profundo, às vezes ela sente que eu dou uma beliscadinha lá no músculo. Assim. Então, às vezes o produto pode entrar no músculo. E aí eu gosto de colocar ele meio que no sentido assim, do músculo, que no sentido da fibra o paciente sente menos. Então, eu vou colocando o produto meio que nesse sentido. Assim. Não precisa seguir uma marcação. Né? Então, posso fazer um orifício aqui e preenchendo um leque toda essa região. Ó. O importante é que fique bonito. E se a gente consegue fazer com a paciente em pé, gente, é fantástico fazer com a paciente em pé. A gente consegue deixar do jeitinho que a gente quer e a paciente ainda olha no espelho de vez em quando. Vamos fazer ultrassom, doutora Lorna? Ó, a doutora Lorna está aqui com a gente, veio do Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo hoje. Ela veio para poder mostrar para vocês aqui no ultrassom tudo. Então, o ultrassom, ele é uma ferramenta muito interessante para a gente conseguir avaliar os resultados dos procedimentos. O Dr. Chacu, ele é muito preocupado com a segurança dos pacientes, mas também com os resultados. E aí, a gente trouxe uma paciente para mostrar para vocês que não tinha procedimento nenhum. E a gente vê que aqui a gente tem a epiderme, tem a derme, tem o subcutâneo dela. A gente vê que o subcutâneo ele é dividido por uma fáscia em subcutâneo superficial e subcutâneo profundo, tá? E aí o preenchimento com ácido hialurônico ele é feito no subcutâneo profundo, abaixo da fáscia do subcutâneo. Já o bioestimulador de colágeno, ele é feito aqui no subcutâneo superficial, junto da derme, que é onde tem a melhor resposta na produção do colágeno. A gente tem também outras camadas na região glútea. Uma é a fáscia muscular, que fica entre o subcutâneo e o músculo. E abaixo da fáscia muscular, a gente vai ter o ventre do glúteo máximo aqui. Os vasos e nervos, as áreas de risco da região glútea, elas são localizadas abaixo do músculo glúteo máximo. Então, a gente vê que elas estão bem profundas, longe do local onde é feito o ácido hialurônico. Então, não existe risco praticamente nenhum de preenchimento com ácido hialurônico na região glútea, porque ele é feito no subcutâneo profundo, onde não tem artérias e veias glúteas mais importantes, que elas ficam abaixo do plano muscular. Estava falando para vocês agora há pouco, né? A paciente veio até mim porque ela fez preenchimento na dermato. A dermato falou que ela só podia fazer numa área ali do bumbum. Mas como assim só numa área do bumbum? A gente vai fazer onde precisa, né? Tem paciente que quer quadril, tem paciente que quer mais em cima, tem paciente que quer mais embaixo. Não tem problema algum. A gente trabalha todo o subcutâneo do bumbum da paciente. Desde a prega infraglútea até a depressão trocantérica, até a depressão esquiática, que é uma região que a gente faz muito, mas geralmente a gente tem que associar ali o descolamento para conseguir corrigir aquela depressão. A gente está passando a clorexidina em toda a paciente. Vamos deixar ela sempre de frente para a maca. Uma certa frequência que a paciente pode se sentir mareada, né? Que ela pode se sentir com um súbito ali.
sei se a gente pode, acho que a gente pode, vamos dar uma anestesiazinha, daqui a pouco a gente coloca guiado da uma gazinha. Lembra que eu falei que eu posso usar 40 ml de solução, 20 ml de anestésico, 20 ml de solução salina. Anestésico lido 2% com vaso. Vamos fazer logo esses. Então nós estamos usando o Sofiderm, Alto G-Prime. Uma boa coesividade. A gente pega ele assim na mão, ele está sempre juntinho. Se a gente pega, por exemplo, o Nasha, que é aquelas partículas de outra marca, ela não fica juntinha, não tem coesividade, aquela tendência de ficar junto. Essa tendência de ficar junto, no caso de bumbum, que a gente coloca muito produto, ela é bem importante. Porque se a gente aperta assim, ó, e aí na aula de anatomia, de complicações, tem vários pacientes. A gente apertava assim, o produto vinha para cá. Apertava assim, o produto vinha para cá, sabe? Não tem essa tendência de ficar junto. Ó, eu gosto sempre de fazer um pontinho lá de cada celulite, que vocês vão ver que no final ali eu vou arrumar essas celulitezinhas da paciente. Mas o pertuto que eu vou fazer o preenchimento, tá tudo bem? Se sentir qualquer coisinha, avisa a gente. O pertuto vai ser praticamente todo por aqui, ó, com aquela cânula de 10 centímetros, eu consigo fazer todo o preenchimento da paciente. Vamos colocar um pouquinho de anestesia? Ó, posso fazer sem anestesia ou posso fazer com anestesia? Eu posso pegar toda essa anestesia e usar só para celulite e fazer o preenchimento sem anestesia, se a paciente fazer as duas coisas no mesmo dia. Mas vamos dar uma anestesiadinha de leve aqui, subcutâneo profundo. Ó, tudo bem? Ó, vou dar uma espalhadinha de leve. Doendo? Aqui foi no músculo, ó. Vê um pouquinho? Sim. Mais é o medo? Susto? Tudo bem? Sim. Vamos deitar, vamos fazer anestesia deitada. Deita lá. Joga essa perninha pra frente, não, joga o corpo pra frente, chega a perninha. É ruim fazer em pé essa parte, né? Ó, então anestesia, geralmente eu faço deitado, tá? Eu ia fazer em pé só para vocês darem uma olhada. O procedimento que eu gosto de fazer em pé. Ó, na celulite no subcutâneo profundo. Vou deixar para fazer no final. Ó, usei só uma seringuinha aqui. Aí eu deixo o assistente massageando um pouquinho. Se quiser massagear ele um pouquinho. A iluminação tá boa, meninas? Ó, subcutâneo, embaixo da celulite por enquanto. Dá para usar o óxido nitroso. A gente usa bastante óxido nitroso, tá ali do ladinho. Tudo bem? Mais ou menos. Medo? Susto. Essa massagenzinha do lado de lá ajuda não só o produto anestésico pegar, mas até para paciente se sente bem, essa prega forte assim. Estou anestesiando da metade para medial, assim, ó. Espalhar bem embaixo da celulitezinha. Pronto, vamos pro lado de lá mais um pouquinho. Pronto, dá uma massagenzinha. Massagear um pouquinho. Aí a gente pode dar uns 10 minutinhos, mas a gente não vai dar esses 10 minutinhos, né? Dá uma massagenzinha para pegar bem. Às vezes eu deixo aqui as assistentes fazendo a massagem, vou lá revisar uma paciente e volto. Ó. Vamos começar devagarinho. Vamos fazer um pouquinho deitadinho, deixa eu ver como é que está a sensibilidade da paciente. Então, assim, ó, a gente tem seringas de 20 e seringas de 10. Ó, então tá aqui. O Sofiderm, o Subskin, seringa de 20. É uma seringa que a gente usou ela como uma seringa de transferência. Então a gente transferiu essa seringa de 20. Vou pegar, se a gente pega um pouquinho para mostrar. Ó, ó como eles são partículas grandes, ó, 1.800 micras, ó.
sei se dá para ver. Ó, olha como ele tende a ficar juntinho, tá vendo? Isso é a coesividade dele, ó. E são partículas que a gente passa na mão, são partículas grandes. A partícula de Labre, aí tem os monofásicos, tem os bifásicos, esse aqui a gente chama de polifásico. Então são partículas grandes, são partículas que para bumbum, geralmente a gente usa partícula grande. Então tem produtos que têm a mesma concentração de ácido hialurônico, a mesma forma de reticulação que BDDE, que é essa daqui também. Cada um tem uma forma de reticular, e a reticulação de BDDE pode ser de diversas formas também, mas é o reticulante que geralmente a maioria das fabricantes utilizam. E aí tem o residual de BDDE que pode dar reação, então tudo isso é bem estudado antes do produto ser liberado pelos órgãos competentes. E aí tem, inclusive eu estive lá na fábrica do Sofiderm, uma fábrica enorme, assim, só os filtros de água era uma sala gigante, para ter todo esse cuidado que tem que ter para que o produto chegue com uma qualidade. Bom, pegamos os 20 ml e transferimos para a seringuinha de 5, tá? Ó, estou no subcutâneo profundo. Quer olhar no ultrassom? Vamos olhar aqui no ultrassom. Ó, ver se consegue mostrar lá. A gente está usando agora o Clorex de Germante, que ele mantém a pele da paciente limpa aqui. E ele é um bom transdutor. Parece bem na transdução, né? Ó, a gente vai conseguir ver lá. A gente não consegue aumentar a imagem ali? Ó a cânula lá, tá vendo? Ó, junto do músculo, tá vendo? Vocês conseguem ver ali? Ó, tô colado no músculo dela. Geralmente eu vou meio assim mesmo, né, Luana? Isso. Vamos ver na pontinha da cânula, então, ó. Ó o produto infiltrando ali o subcutâneo, ó. Ó. Tô puxando, tá, Luana? Tô fazendo retroinjeção. Então a gente está fazendo... Ó como está empurrando o músculo para baixo e como está empurrando... Vou de novo lá no fundo. Lá na pontinha de novo. Ó, lá no músculo, ó. Bem colado no músculo, ó. Coloquei até um pouquinho pegando a face do músculo ali. Então, ó, esses daí são seringas de 5 ml. Ele flui super bem com a seringa de 5 ml. Quer mostrar mais um pouquinho? Ó, agora vamos para a medial aqui do bumbum. Deixa eu só botar mais um pouquinho. Como é que está sentindo? Agora está melhor? Nada? Nada. A anestesia funcionou? Mesmo rapidinho. E aquele início ali, sentiu quanto de dor de 0 a 10? De susto, 10. De dor, 3. 3, de 0 a 10 ela sentiu 3 na anestesia. Só que a anestesia eu também estava anestesiando para... Ó, olha o produto entrando, tá vendo? Ó que legal. Vamos de novo. E aí eu estou fazendo devagarinho para mostrar para vocês, né? Acho que dá para mostrar, né? Ó, tá vendo ali o produto? Já tem até um produto. Na pontinha. Ó, estou fazendo retroinjeção. Entendeu? E a gente vai fazer esse exame daqui 6 meses, a gente vai ver que ainda tem produto. Ó, vamos lá então. Ó, tá vendo a canulazinha? Ó, colando no músculo. Às vezes, ó. E mesmo assim a paciente não sentiu dor. O que dói na paciente é o músculo e a pele, né? O estímulo subcutâneo dói um pouquinho também. Tá vendo que está tudo abaixo da face superficial ali, ó? Olha lá na tela. A face superficial está mais ou menos ali, ó. Mais ou menos por aqui, então está todos abaixo. Essa linhazinha hiperecóica que passa aqui divide o subcutâneo superficial do profundo. Então tá no subcutâneo profundo, abaixo da face do subcutâneo, coladinho no músculo. Então ele não deixa ficar com os lampezinhos, não deixa ficar com alteração de relevo e fica super natural ao toque. Então a gordura da paciente continua sendo a mesma. O produto está lá embaixo, está lá na gordura profunda. Fica super bom, então tem que pensar nisso, tentar preencher sempre subcutâneo profundo para ficar mais natural. Ah, doutor, não tem de vez em quando superficializa, às vezes em quando eu vejo que você superficializa, às vezes em quando eu posso dar uma superficializada assim, em alguns lugares que eu vejo que falta tecido e tal, mas é raro. No geral, eu coloco tudo em subcutâneo profundo. A ideia é fazer quanto? 80? Quanto mais melhor? Como é que está a paciente aí? Quanto maior, melhor, é? E aí, eu vou usando o produto agora, 30, né? Eu vou usando o produto agora sem me preocupar com anestésico, assim, de intoxicação, né? Essa parte está mais doloridinha um pouco, tá? Porque aqui não tinha preenchido, aqui não tinha anestesiado. 35. Tudo bem?
Vamos fazer 40, vamos fazer 40 do lado. Como já deu uma diferença grande de projeção, dá para aparecer aí? Foi só 40, estamos na metade. Quer deitar? Tá bem? Vamos passar para o lado de lá? Como é que tá aí? Vira um pouquinho assim, vamos ver. Então, por esse orifício, com uma cânula de 10, ó, eu consigo chegar lá no polo superior, consigo chegar lá no medial, consigo chegar em tudo. Se eu quiser fazer todo o procedimento por esse orifício, eu consigo. Então, essa coisa de poder fazer e olhando, não tem preço. Tudo bem? 10. Agora, essas regularidadezinhas aqui a gente não consegue preencher. Vocês vão ver no final como é que a gente faz. 15. A única coisa que fica estéreo, né? A gente tem os cuidados, mas é mais a cânula, a gazezinha onde fica apoiado o material ali, tudo. Então, se qualquer coisa encosta, a gente troca. Sim. E aí uma coisa que me frustrava muito era aumentar o bumbum do paciente e deixar as irregularidades, né? Daí eu fui desenvolvendo formas de tratar as irregularidades, porque também não adianta ter um bumbum grande com irregularidade, né? Então, quando o paciente começa a sentir qualquer coisa, eu prefiro deitar, sem ficar forçando. .30 com essa aqui? 35. Do outro lado foi 40. Foi 45. 45, então 45. .40. 45. Quer dar uma olhadinha com o ultrassom para a gente ver como é que tá? Ó, então nós estamos com 45 ml de cada lado, tá bem? Tá tranquilo? Mais sensação de mexer, né? Mas não é tanto dor, né? E o em pé, essa reação meio vasovagal, assim, a paciente deita, já melhora, já melhora o fluxo, ela deitou, já melhorou, né? Quanto tempo ela deita, já melhora. Eu gosto de colocar o produto meio espalhadinho, meio reta-injeção. Vocês viram ali que eu não gosto de fazer bolo de produto, né? Isso serve meio que para tudo. Assim, o bioestimulador é diferente, é mais espalhado ainda, mas vocês viram que eu vou umas 4, vai e volta, coloco 5 ml. Reta-injeção em tudo. Então o produto está meio que no bumbum como um todo, na pele como um todo, no subcutâneo mais profundo. Então aqui a gente está agora com 45 de cada lado. Vamos colocar mais 15 e a gente faz os últimos 20 com ela em pé. Pode ser? Então, o produto ele não precisa ter anestésico, ele é até bom, assim, me deixa mais tranquilo. 80 ml de cada lado, se a gente calcular no produto com 0,3 de anestésico, já é um volume que uma paciente de 60 quilos já começa a estar um pouquinho fora do máximo de segurança, se a gente imaginar que esse anestésico vai ser reabsorvido logo em seguida, né? A sensação que eu tenho é que esse lado esquerdo aqui está projetando mais do que o direito. E o lado direito ele tem umas aderênciazinhas a mais ali. Às vezes, no final, com ela em pé, a gente acaba compensando um pouquinho mais de um produto de um lado do que do outro. Então, tem essa questão dele ter uma projeção boa hoje. A ideia é que no mês que vem ele tenha um pouquinho mais de projeção, que ele puxe um pouquinho mais de... que ele tenha essa afinidade por água. A gente mede também depois para vocês. E depois ele vai diminuindo, mas parece que não sai tudo, né? A gente tem estudos mostrando que o ácido hialurônico no rosto, depois de muitos anos sem fazer, faz um exame de imagem e tem um pouquinho de ácido hialurônico ali. Então vai muito pelo visual. No início ela vai querer retocar mais frequente, depois esse espaço vai aumentando de tempo, de quantidade, de volume. Vamos ficar em pé novamente? Então, ácido hialurônico no bumbum assim a gente faz em 15 minutos. Já deu? Deu para perceber a projeção? Sim. Não ainda na celulite, né? Mas ó a projeção. Tá bom? Tá ótimo. Chega então? Quer mais? Ou pode colocar os outros 20? Pode. Pode, quanto mais melhor. Vamos lá. Sempre dá uma conferida. Se a cânula está bem engatada, né? É bem comum às vezes a cânula escapar. Troca essa cânula para mim, pega outra que eu acho que... Pode me dar outra assim, enquanto não pega outra. Ó, acho que tá parelhinho, tá indo, né? Ó, aqui tem uma depressãozinha. Quando tem uma depressãozinha, a gente faz o que a gente chama meio que torre.
Às vezes pega lá um pouquinho no músculo, eu faço tipo uma torre, uma pirâmidezinha ou uma torre. E aí eu consigo projetar um pouquinho mais esse ponto. Ó, já projetou. Ó, que bonitinho. Então, às vezes eu tenho uma depressão. Aqui vai ter que ser descolamento, porque vocês estão vendo que está bem aderido, né? Ó, tá lindo. Vamos projetar um pouquinho esse ponto aqui também. Tudo bem? Aqui eu já estou batendo na face do músculo, ó. Eu sinto. Tá vendo? Ó, a face muscular dela. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora já está no 4 milímetros. Quando a gente estava olhando lá no início, estava com 2,8. Agora ele já está com 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, quase 4 para chegar na face do músculo, ó. 4 centímetros. Se eu for um pouquinho mais, eu, ó, entrei no glúteo máximo. Estou dentro do glúteo máximo aqui. Tá? Não vou colocar para o paciente não sentir muito. Mas se eu quiser projetar essa regiãozinha, vocês viram que eu faço espalhado no subcutâneo, mas aqui eu estou fazendo tipo uma torrezinha para projetar essa, ó, como projeto, essa partezinha. É mais difícil. Se eu entrar por aqui para projetar ali, é mais difícil do que se eu fizer essa torre, essa tenda que a gente chama. Falta 10 de cada? 20 a 20, você pediu. Essa mais 20 lá. E aí, tá ficando bom? O que vocês acham, paciente? Tá adorando? 80 ml de cada lado. É outra coisa assim que a gente tem que falar para a paciente quando ela vem no consultório. E eu vejo muitos médicos assim falando, a paciente se frustra. 10 ml de cada lado custa tanto. Gente, 10 ml a paciente vai se frustrar, não importa o preço, né? Porque 10 ml não vai ver diferença. Então, se a paciente não pode fazer pelo preço, é melhor não fazer, né? É melhor não fazer do que vender 10 ml de cada lado. Então, tem que ser bem justo assim com o paciente. Eu falo para o paciente, olha, um copinho de requeijão tem 200 ml. 100 ml é meio copinho de requeijão. Se eu colocar 50 de cada lado, é metade da metade de um copinho de requeijão. Tá bom? Quer deitar? Frio? Nervosismo. Então, 100 ml de cada lado, meio copinho de requeijão, dá uma projeçãozinha já razoável para ácido hialurônico. Nós estamos colocando 80, um volumezinho bem bom também. Muito bom. Fechou? Bom, vamos dar uma olhada se está mais ou menos igual. Daí a gente vai meio que no olho para ficar igualzinho. Produtos de ácido hialurônico corporal, cada marca tem uma forma de conduzir como diferencial do corporal para o facial. Alguns vão aumentando a concentração, então a gente pega lá, tem uns que tem 20 mg de ácido hialurônico por ml, né? A maioria do Restylane todos, por exemplo, a Nasha, todos têm 20 ml, todas a mesma tecnologia, só muda o tamanho de partícula. Esse daqui ele tem várias partículas, assim, a gente chama de polifásico, mas as partículas são maiores, de 1.800 micras. As partículas do Radiesse é 40 micras. As partículas, então, partículas muito pequenas não são boas, são reabsorvidas. Partículas muito grandes, esse é um tamanho meio que máximo, porque também muito grande atrapalha ali na projeção, a não ser que, desde que ela tenha um G-prime bom, para passar na cânula. Então, cada produto tem uma tecnologia. Terminamos o ácido hialurônico, a gente pode dar uma massagenzinha. Eu falo para o paciente ficar uma semana sem malhar, mas eu falo para ele pode sentar, dirigir, trabalhar, atividades diárias normais. Como o produto eu quero que ele fique onde eu coloquei, eu falo para ela ficar uma semana sem malhar. O resto é tudo normal, pode sentar, pode dirigir, a gente não tem paciente que migrou, nada, né? E é um produto que a gente pode retirar, né, com hialuronidase. Às vezes eu retiro, já postei, vocês vão ver lá nos Instagrams. Se eu vejo que tem produto concentrado, os meus nunca precisou tirar. Mas eu vejo que vem paciente com muito produto concentrado, está dando mau formato no paciente, eu vou ali, faço um pertuito e espremo, é mais fácil de tirar às vezes do que com hialuronidase. Então, bumbum e hialuronidase a gente nunca usa, né, Manu? Hialuronidase é um bumbum muito raro, né? Acho que eu usei uma vez, assim. A gente sempre tira ou ordenhando, assim. E é isso. Mas tem a possibilidade da hialuronidase. Não tirei mais aquela paciente da coxa, lembra? E aí, como é um volumezinho alto, assim, de produto, a gente manipulou, eu sempre gosto de deixar um antibiótico também. Pode deixar uns 3 de antibiótico, às vezes eu dou 1 grama de cefalexina só
na indução, quando a gente vai começar o procedimento. Então aí cada paciente, cada médico faz o seu protocolo, assim. O pós é tranquilo, o pós é confortável. Tem esse desconfortinho na hora de fazer, mas tá sentindo bem? E é isso, é muito no visual, não é concentradinho numa determinada região, ficou super bem. Agora a gente vai fazer para melhorar a qualidade da pele da paciente, né? Quer dar uma olhadinha? Vamos ver Sim. quanto que ganha em projeção? Então, paciente magrinha, baixinha, com quadril pequeno, a gente consegue com pouca coisa dar uma diferença boa. Mas, ó, uma paciente alta, 1,72, 80 ml dá uma boa projeção aqui. Ficou bem legal. Então, agora a gente está avaliando com ultrassom o resultado do procedimento que o Dr. Chacu acabou de fazer. A gente consegue ver aqui que existe um depósito hiperecogênico bem espalhadinho, que corresponde à hidroxapatita de cálcio, que foi feita para bioestimular a paciente. E ela está localizada no subcutâneo profundo, junto da derme, que é o que a gente espera que seja feito. Depois, logo abaixo, a gente vê esse depósito anecogênico, ó, bem grande, que é um depósito de ácido hialurônico no subcutâneo profundo. Então, foi feito bioestímulo de colágeno com hidroxapatita de cálcio no subcutâneo superficial e preenchimento com ácido hialurônico no subcutâneo profundo. A gente conseguiu documentar todos os resultados pelo ultrassom e a gente vai acompanhar a paciente daqui a 2 e daqui a 6 meses para poder vir contar para vocês o resultado. Ótimo. Vamos deixar esse bumbum mais redondinho? Olha que legal, a gente consegue sentir, ó, e isso a gente sente. Olha que prega grossa e olha que prega que ela tem aqui. Isso aqui é tudo ácido hialurônico, ó. A prega que ela tinha antes agora fica muito maior. E ainda vai dar um leve edeminha. Bom, pro outro lado. Como é que tá aí? Dá pra ver? Acho que tá bom, né? Vamos dar mais uma melhorada na pele, fazer um tratamento combinado para mostrar pro pessoal como fica e dá para usar no mesmo dia. Gente, vocês viram que projeção legal do ácido hialurônico, super confortável, super tranquilo. Eu faço em 15, 20 minutos esse procedimento quando eu estou no consultório sozinho. Faço um pouco com ela deitada, fica em pé, termino em pé, pronto. Procedimento de 15 minutos. A paciente, em geral, sente menos do que essa paciente, né? E aqui também a gente está explicando para vocês, está devagarinho, tem essa questão do nervosismo. E ela já estaria pronta para ir para casa, né? O blood stopzinho e vida normal, 7 dias sem malhar. Aí aqui a gente começa um outro procedimento, então, para deixar ainda mais, para melhorar ainda mais o resultado do bumbum da paciente, que era uma coisa que me frustrava. Vamos melhorar, então, a qualidade da pele e vamos melhorar as celulites, né? A gente quer melhorar a espessura dérmica, a gente quer deixar uma derme mais firme. E quanto mais superficial, mais colágeno. Não que eu não possa colocar todo o subcutâneo, também posso. Mas a ideia aqui é colocar no subcutâneo superficial, então, num outro plano. Ó como ele está mais superficial. Vamos olhar ali na cama, no ultrassom. Então agora eu já estou raspando na derme, ó. Posso até mais superficial, ó. Olha ali. Ó a canulazinha, ó. Dá pra ver? Ó a cânula ali, tá lá meio centímetro de profundidade. Aqui, ó, a pontinha dela. Posso colocar um pouquinho? Ó. Deixa eu só inverter aqui pra ficar. Aponta com o dedo ali. Tô apontando com a seta, é melhor apontar. Aqui. Agora tá bem. Aí, ó. Isso, tá bem junto da Agora tela. tu colocou mais pro outro lado. Não dá pra fazer do outro, eu tô acostumado É do outro. porque eu fico do lado direito. Aí Gosta ele do me outro trocou lado, de eu gosto lado, do outro. Eu gosto de ficar do lado direito, pois é isso que me mudou. Aí eu tô. Aí, tá aqui, ó. Tá raspando na conseguindo ver? derme. Isso. Vou afundar um pouquinho para ver a cânula melhor. Ó, pronto. Ó a cânula ali. Ó. Agora tá mais fundo. Isso, aqui, ó. Ó, bem retinho. Tá vendo? Uma linha reta? Ó, aí. Pronto. Aqui ela tá mais funda. Vamos superficializar e eu vou dar uma espalhadinha. Acho que agora pode mostrar aqui. Vou mostrar direto na pele, porque a gente consegue ver essa, né? Então vou lá. Estou espalhando. Eu tenho 40 ml de solução. Eu peguei 10 ml de hidroxapatita. Essa hidroxapatita ela não arde, não precisa colocar nada de anestésico nela. E estou bioestimulando toda a região do bumbum. Vamos pegar essa seringa e vamos colocar toda no polo superior. Ó, bem espalhando, movimento de lipo, só que em vez de tirar gordura, a gente vai estar espalhando o bioestimulador. Não tem como ficar nódulo. Não tem como ficar nódulo. Se tiver a mão boa, espalha bem, ó. Pronto. 10 ml todo o polo superior do bumbum. Aí depois vamos colocar mais 10 ml embaixo agora.
Mesmo orifício. Se eu quiser entrar pelo outro orifício, também posso. Os outros da celulite, ó. Pronto. Então foi. 5 ml de hidroxiapatita em 20 ml de solução. Tá? Aí vamos colocar os outros 20 de lá. A ideia é que as partículas vão estimulando o colágeno, que a pele vai ficando melhor ao longo de 3, 4 meses. O paciente que vai fazer celulite, que é o protocolo Golden Incision, a gente fala que ela vai vir 3 vezes. A primeira vez que é o resultado mais mágico, que é o que a gente está fazendo hoje. A segunda e a terceira vez é só para retocar alguma possível retraçãozinha, assim, que tenha que fazer um descolamento adicional. Então, como o bioestimulador, ele vai melhorando ao longo de 3, 4 meses, quando ela voltar daqui 2 meses, ele ainda vai estar melhorando, quando ela voltar daqui 2 meses para retocar. Então, por que eu vou colocar... Por que eu já não coloco tudo hoje? Então, eu já coloco tudo hoje. Quando ela voltar daqui 2 meses, eu vou só retocar as retrações. Vai ser até mais confortável para ela. Como na prática não mostra nada de nódulo, nada de granuloma com produto bom espalhando dessa forma, eu coloco as 10 caixinhas já hoje, tudo hoje. 10 caixinhas de Harmonize Gold em toda a região glútea. Aí vamos melhorar toda a região glútea. A gente dá uma massagenzinha, mas mesmo sem massagear, eu nem falo para o paciente massagear em casa. A gente não tem nódulo, para que vai falar para massagear em casa? Dá uma massagenzinha só aí. Então já anestesiei a celulite lá no início, já anestesiamos um pouquinho a região do ácido hialurônico previamente, que eu já preenchi todo o ácido hialurônico. O objetivo não é preencher celulite, o objetivo das partículas é melhorar a pele como um todo. Então, quando a gente faz, por exemplo, um PET scan numa paciente com partícula no bumbum, um PET scan que a gente faz para rastrear consumo de glicose, para rastrear um possível tumor, uma possível neoplasia, a gente vai ver uma hipercaptação no bumbum, porque vai ter um metabolismo aumentado aqui. Então isso é bom para a celulite. Então por que não colocar umas partículas que vai dar mais metabolismo? Um ácido hialurônico já não. Se a gente fizer um PET scan com ácido hialurônico, não vai mostrar uma hipercaptação aqui. Então produtos de partícula melhoram o metabolismo, melhora a circulação, melhora o colágeno, melhora a espessura da derme, então acaba melhorando a pele como um todo. Então eu vou tratar o volume com ácido hialurônico, que não melhora colágeno, que nem a hidroxiapatita. Vou melhorar o colágeno, circulação, metabolismo com a hidroxiapatita. E agora o principal é conseguir soltar cada uma dessas fibrosas na intensidade e na profundidade adequada, mais seletivo possível, mais profundo possível, que a gente vai fazer agora. Pronto? Então vamos ficar em pé. Só aí um. Prevenir hematoma, seroma. Dei uma judiadinha, né? Olha que legal. Vizinho, é o máximo. Isso aqui é minha terapia. A gente fica aqui escutando uma música, soltando uma celulite, surpreendendo as pacientes, resultado realmente efetivo. Os pacientes estão cansados de tratamento sem resultado, né? Então, quando eles vêm, no geral, para mim, eles já vêm depois de ter tentado de tudo. E aí é muito gratificante. Não, doutor, já tentei de tudo, agora tu veio aqui, tu tirou toda a minha celulite. Tentei de tudo, nada melhorava, pelo contrário, teve um procedimento que piorou, aí eu vim aqui em uma sessão, tirou, olha lá, cadê a celulite do paciente? Solta aqui um pouquinho. E o resultado ainda é melhor do que o de hoje. Ainda vai ter o colágeno. Aqui não tem colágeno ainda, né? Ó. Ó, maravilhoso? Vamos ver. A gente podia passar um alquinho para limpar para o pessoal. Nem contraindo aparece mais agora. Vamos ver para ver lá no espelho. Ó. Bom? Era o meu sonho. Era teu sonho? É muito legal. Então o paciente já sai feliz na hora, sabe? Não é aquela coisa assim de bioestimular e o paciente, é uma poupança de colágeno, porque está prevenindo. Aqui não tem prevenindo, aqui a gente está resolvendo, né? É bem diferente, é um tratamento bem diferente. É uma coisa muito uau, olha que resultado uau. É visível na hora. E a gente vê com muita frequência, talvez não seja a queixa dessa paciente específico,
mas pacientes que não iam à praia, pacientes que se incomodam no modo de vestir, de se comportar, de se relacionar com o marido. E aí quando elas fazem esse procedimento e olham no espelho, começam a chorar. Assim, todo dia tem paciente que chora, emocionada. A paciente às vezes fica fazendo tanto tratamento, sem resultado. E ela vem aqui em meia hora, a gente resolve tudo. Volume, resolve celulite, melhora a pele, melhora a flacidez. Tá bom? Lindo. Está lindo, né? Aí tem alguns cuidados aqui de curativo, 24 horas, bermuda compressiva. A gente tem toda uma linha de produto industrializado para conseguir clarear mais rápido essa equimose que vai ficar da paciente. Às vezes fica algumas manchinhas de hemosiderina. Maravilhoso, né? A gente vai mostrar rapidinho ali daqui a pouco o aspecto ultrassonográfico da hidroxiapatita, que é legal, que é um pouquinho diferente a sombra acústica, para vocês terem uma ideia. Até a gente tem recomendado muito a ter ultrassom no consultório, porque o ultrassom, às vezes, a gente não usa ele guiado, assim, o procedimento fazendo ali. Não é ele que vai evitar a gente ter alguma lesão vascular, até porque a gente nunca teve, né, de bumbum, principalmente em subcutâneo. Mas ele é bom para a gente rastrear, para a gente mapear, para a gente ver o que a paciente tem, ter uma boa noção. O silicone líquido é muito fácil de ver no ultrassom, a gente pode até mostrar como é que fica a imagem do silicone líquido. É uma aula que a gente tem no curso também, que a doutora Luara participa. Então é bem legal. Conseguiu? Tá bom? Então é bem interessante ter uma ideia assim, de como é o silicone líquido, que é muito fácil, parece que a tela está apagada, a hidroxiapatita e o ácido hialurônico, vocês vão conseguir ter uma ideia bem boa agora ali, rapidinho, de como é a sombra acústica. Bem, ó, olha que projeção que ela ganhou aqui. Como é que tá aí? Dá para ver? 80 ml, eu consegui uma projeção. Tipo meio copinho de requeijão de cada lado. E aí a gente vai fazendo controle ultrassonográfico para paciente, para mostrar o tempo de durabilidade assim, do produto. Então a gente tem percebido que depois de 1 ano e meio ainda tem ali uns 20, 30%, né, doutora Luara, de ácido. E aí a paciente não vai esperar, em geral, ela não espera 1 ano e meio para vir retocar, ela vai retocando de meio ano, tem paciente que vem de 4 em 4 meses. São raras pacientes que têm volume muito grande, um pouco pela questão de, principalmente financeiro, porque tem um custo por ml que ainda é um custo significativo se a gente for fazer um volume grande, né? Do ácido hialurônico vocês viram que é hipoclorogênico como se fosse água, né? Como se fosse um gel, né? E aí a gente vai, depois que a gente mostrar aqui o aspecto ultrassonográfico da hidroxiapatita e do ácido hialurônico, falar sobre o silicone líquido, que é bem importante, bem frequente, a gente recebe paciente com silicone líquido no bumbum. Hoje mesmo teve, né, meninas? Quem está com a doutora? Hoje teve uma, né, com silicone líquido no bumbum. E então tem que saber olhar. Então é isso. A hidroxiapatita está no subcutâneo mais superficial, ela é hiperecogênica, e o ácido hialurônico no subcutâneo profundo. E fala para eles um pouquinho do silicone líquido, que é bem fácil de identificar, mais fácil de todos, né? É, o óleo de silicone é a imagem como se fosse um ultrassom fora do ar, televisão fora do ar. Liga ele aí pra gente. Porque, tem aqui no... Não tem, mas acho que só liga o transdutor, de repente. Sim. É como se fosse essa imagem aqui. É a imagem do óleo de silicone. Por quê? Porque ele atenua o fechamento posterior, então o eco de ultrassom não consegue passar. A gente não consegue ver nada, a gente não consegue ver a musculatura, a gente não consegue ver nada. Ele impregna na pele, ele bloqueia lá em cima, bem na superfície da derme, né? Bem na derme, ele já começa a bloquear a imagem. Às vezes, quando a injeção é recente, pode ser que tenha sido feita abaixo da face e a gente consegue até ver os planos superficiais, mas vai passando o tempo, ele vai se espalhando no tecido. Igual o azeite se espalha no pão e chega na derme. Aí, o que a gente mais costuma ver, quando ele tem mais de ano que foi feito, é essa imagem aqui, a gente não vê nada. Tá, eu acho que fiquei bem feliz com o caso, o paciente ficou super feliz também com o resultado. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente está à disposição aqui, a gente tem um grupo de 35 médicos da Clínica Legera, aqui entre Rio, São Paulo e Porto Alegre. Todos atuam com muita propriedade na parte de preenchedores, seja ele facial, corporal, celulite, a gente faz muito paciente. Todos os dias estamos com diversos trabalhos aí publicados e alguns em fase de publicação, principalmente com ácido hialurônico. A gente vai estar participando no INCAS em Paris, aí nós estamos acho que com umas 8, 9 palestras, né, o nosso grupo, no INCAS em Paris, para apresentar, todos relacionados a bumbum e celulite. Então vai ter bastante coisa nossa lá no INCAS em Paris no final de janeiro.
E para nós é um prazer poder compartilhar aí com vocês. Quem tiver dúvida também pode me encaminhar no grupo, que eu estou no grupo aí também de vocês, ou no próprio Instagram, dentro do possível a gente consegue aí dar atenção, tá bom? Obrigado a todos ali pela participação. A gente tenta programar mais para frente, avisa vocês nos grupos, de repente a gente fazer uma só de teórica, assim, dos ácidos hialurônicos, falando da realogia, da tecnologia de cada um deles, para mostrar para vocês, tá? Mas esse é um ácido que a gente tem usado com frequência, é um ácido hialurônico que tem, para bumbum, tem se mostrado principal. Todo mundo sabe que eu não tenho uma marca para tudo, então eu tenho uma marca que eu gosto para lábio, tenho uma marca que eu gosto para glúteo, tenho uma marca que eu gosto de hidroxiapatita, tenho uma marca que eu gosto de ácido polilático. Cada região que eu vou tratar do paciente aqui na clínica, né, as dermatologistas que estão aqui, seja lábio, a gente tem uma marca para lábio, para mandíbula a gente gosta de mais outra, para olheira a gente gosta de outra. Então, às vezes, tem 3, 4 fabricantes diferentes que cada um tem a sua tecnologia que faz o produto dele ser melhor para glúteo, ser melhor para lábio, ser melhor para bumbum. Então, a gente vai muito na prática, assim, né? Qual que dura mais, qual que tem uma projeção melhor do bumbum, qual que a gente consegue... Porque, às vezes, a gente consegue colocar a mesma quantidade de cada lado, mas um produto projeta mais, né? Então, é isso que a gente procura, um produto que projete mais, que tenha um G-prime maior, com uma boa coesividade de ficar junto, que a gente estava mostrando ali, e que tem uma boa durabilidade. Então, nós usamos hoje o Sofderm, um produto que a gente usa com bastante frequência. Nós vamos estar usando ele lá, nós estamos com mais de 20 pacientes lá em Portugal. Vai ter um curso prático de medicina estética deles lá de Portugal e depois vai ter um curso meu na sequência de 2 dias com a parte teórica de um dia, inclusive anatomia, e mais uma parte prática de um outro dia. Estamos com a equipe nossa, a doutora Manuela vai estar lá, a doutora Alessandra vai estar lá, a doutora Amanda vai estar lá, então diversas dermatologistas que trabalham aqui comigo vão estar lá para dando essa assessoria dos médicos que estiverem interessados nesse curso agora de Portugal, que vai ser no final do mês que vem. A gente está aqui sempre em prol de entregar o melhor para o paciente, espero poder contribuir com vocês, estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigado, boa noite.